Vamos voltar agora lá a Arapiraca para falar com o estudante Pedro Alexandre, ele que foi o único alagoano a conquistar a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Pedro, vamos ver se a gente te ouve agora. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho. Assim, Pedro, agora a gente conseguiu sim te ouvir. No último dia 8 de janeiro saiu o resultado da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas do ano passado e você foi o único alagoano que conquistou a medalha de ouro. O que é que isso representa para você e qual foi a sua reação? Como você ficou assim, sabe? Como é que você se sentiu ao receber essa informação, Pedro? Bom, eu me senti muito bem, porque eu sempre imaginei como seria ganhar uma medalha, ganhar logo de ouro. Ganhando outra medalha na mesma Olimpíada, que essa é a segunda medalha que eu ganho nessa mesma Olimpíada, foi muito bom. Representou uma coisa muito boa para mim, porque eu consegui superar limites antigos, que eu achava que eu não conseguiria. Inclusive, pelo que eu estou vendo aí na tela, você está com a medalha, né? Você consegue mostrar para a gente qual é? Tem duas aí? São as duas que você conquistou ou tem mais? São 3 medalhas. Essa aqui é a medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que eu tirei no ano de 2022. Essa é a medalha de prata da OBFEP, que é essa mesma Olimpíada que eu ganhei a medalha de ouro agora. Eu ganhei essa medalha de prata no ano de 2021. E essa é uma medalha em homenagem à medalha de prata que eu ganhei em 2021, dada pelo Estado. Legal, há esse reconhecimento, inclusive, do Estado. Agora, Pedro, como você se prepara na sua vida escolar para que você tenha tão bom desempenho nessas disciplinas de exatas, nessas disciplinas que envolvem cálculos matemáticos? Bom, eu tentei estabelecer horários para ter disciplina e eu sempre estou tentando procurar cada vez mais conteúdos que não são apresentados em livros escolares, por exemplo, como materiais de universidades, como videoaulas de professores que apresentam conteúdos diferenciados, sempre procurando visões diferentes para poder complementar cada vez mais o conhecimento. E a sua rotina de estudos hoje? Bom, inicialmente eu comecei estudando 5 horas por dia, intercaladas, para poder ter um bom aproveitamento do meu tempo. Em determinado horário eu estudava, depois eu descansava um pouquinho, depois eu estudava novamente, sempre tentando organizar os assuntos que eu ia estudar por horário. Por exemplo, de manhã eu estudava determinado assunto, de tarde eu estudava outro, sempre tentando complementar cada vez mais o que eu estou estudando. Eu peço ajuda também aos meus professores, peço o auxílio deles com livros. Interessante, essa disciplina é fundamental realmente para qualquer estudante, né? Não só na fase que você está, mas para quem está na universidade, para quem está nas pós-graduações. A disciplina e foco fazem com que as metas sejam alcançadas certamente. Agora, você deve ter incentivos também, Pedro, eu suponho, dos professores, dos pais. Como é que é essa relação, já que você tem esse diferencial, né? Então, você tem incentivos também da sua família, dos professores? De fato, sim. Eu também digo que isso é uma das coisas que muito ajuda os alunos. Esse contexto familiar, esse contexto na escola, é o que muitas vezes ajuda os alunos a querer se destacar, a querer ter bons resultados. E muitas vezes esse contexto é um diferencial muito importante nisso. Eu tenho incentivos dos meus professores, o meu professor de física, Thierry Sena, o meu professor de matemática, Messias Antônio, que basicamente são os que mais me incentivam, os que mais me ajudam com materiais, que me ajudam com livros, dúvidas. Eles sempre têm muita paciência para tirar minhas dúvidas e isso me ajudou muito. Da minha família também não tenho muito o que dizer. Eles sempre me incentivaram, nunca me disseram que eu não podia fazer alguma coisa.
em relação aos meus estudos, e isso foi muito importante. Pedro, a ganhar essa medalha, que é uma medalha extremamente significativa, a gente está falando de uma Olimpíada Brasileira de Física, ou seja, no Brasil você é um dos destaques. Então, primeiro eu quero saber se isso te dá o passaporte para ingressar já em alguma universidade ou ter um caminho de estudos diferenciado. Segundo, dos seus próprios objetivos, o que é que você pensa do futuro? Você quer ser professor? Quer atuar na pesquisa e na ciência? O que é que você deseja? Bom, eu sempre gostei muito da ideia dessas Olimpíadas, que medalhas como essa que eu acabei de ganhar são critério para entrar em universidades sem a necessidade de um vestibular. Por exemplo, se eu ganho medalhas assim, eu posso entrar na Unicamp, caso eu queira. Eu posso entrar em diversas universidades que possuam as chamadas vagas olímpicas. Elas são muito interessantes nesse quesito. Quanto ao futuro, eu penso muito em ir para o ITA, em ir para o MIT, e eu quero ir preparando meu caminho enquanto eu estiver na escola. Para a gente aí, para quem não conhece, o que é o ITA, o que é o MIT também, essas instituições que são renomadas e muito disputadas, né, Pedro? Bom, o ITA é um Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele é basicamente um instituto referência aqui em aeronáutica, tem diversos cursos como engenharia aeroespacial, que é o que eu acho bem interessante em ingressar no instituto. Recebeu diversos investimentos para melhorar a estrutura do nosso país. E basicamente eu digo também que todas as questões que eu fiz do exame de admissão do ITA foram as mais difíceis que eu fiz. São provas muito puxadas, questões muito difíceis que, com certeza, revelam o nível dessa instituição. O MIT nem se fala, mundialmente conhecido, com cursos muito interessantes, intercâmbios, engenharia. São institutos de referência. Muito bem. Pedro, me fala um pouco sobre a prova, como é que a prova da Olimpíada Brasileira de Física ela é composta? Como é que são as questões? São subjetivas, objetivas? Como é que funciona essa prova? E o nível que você considera ela de dificuldade? Bom, a prova possui duas fases nessa Olimpíada. A primeira fase possui os alunos do primeiro ano e podem escolher 15 questões, e os alunos do segundo ano devem fazer as 15 questões que a eles são designadas, porque o nível para o primeiro e segundo ano é o mesmo, mas eles possuem uma certa diferença na resolução das questões. Algumas questões são direcionadas para o primeiro e outras questões são direcionadas para o segundo ano. Na primeira fase, as questões são mais simples, são questões objetivas, são questões que envolvem situações do dia a dia, como envolver a física em situações do cotidiano, como uma geladeira, como suportes. E já na segunda fase, são 8 questões para os alunos, e são questões subjetivas, são questões mais elaboradas, a nível de vestibular, a um nível muito elevado, e são questões que precisam de um estudo mais complexo, de um maior complemento no conhecimento do aluno. Você sempre foi um aluno de destaque na sua trajetória escolar, ou esse interesse mais específico pelas exatas surgiu ali em determinada série? Como é que você considera a sua atuação desde o comecinho lá da sua vida escolar? Eu não era um aluno de destaque, nunca fui um aluno de destaque. Eu tirava minhas notas, nunca fui aquele aluno nota 10, mas não era de ficar de ano direto. O que aconteceu foi que um dia eu resolvi estabelecer uma disciplina na minha vida escolar, porque eu não sabia o que eu queria para a minha vida. Então eu pensei o seguinte: se eu começar a estudar agora, eu posso pelo menos ter uma base para não sofrer no Enem quando eu estiver no terceiro ano.
E, enfim, eu comecei a me interessar, comecei a gostar mais dos assuntos, e foi aí que eu fui ganhando destaque, na minha turma, na escola. Pedro, eu gostaria, por gentileza, desculpe aí até ter interferido na conexão aqui da sua fala, a gente já está na reta final da nossa entrevista, então deu para perceber que, embora você tenha sido destaque, a gente nota que você é um aluno, entre aspas, comum, que a partir da dedicação e também de uma rotina de disciplina, conseguiu atingir o objetivo. Então, qual é o conselho que você dá para os alunos que muitas vezes não vão bem na escola, que muitas vezes não acreditam no próprio potencial e que desejam participar não só de Olimpíadas, mas do próprio Enem, de vestibulares e de outras seleções que acontecem e que são necessárias para ingressar na universidade? Que eles procurem ter paciência em relação a eles mesmos. Que eles procurem estabelecer determinados horários para estudo, que eles não se afobem na hora de estudar, porque isso é uma coisa que afeta muito o estudante, a ansiedade. Que eles simplesmente acreditem, que eles entendam que a disciplina faz a diferença. Não é impossível. Eu não acreditava que eu conseguiria, mas eu comecei a ter a disciplina e percebi que aquilo não era uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Aquilo podia ser feito, só precisava de foco e dedicação. Então, Pedro, muito obrigado, viu, por sua gentileza. Parabéns pela conquista, parabéns pela disciplina e sucesso na sua trajetória, que você possa ser aí uma grande referência, já é hoje como estudante, que possa ser como profissional para a nossa Alagoas. Um bom dia e queria que você deixasse aí suas considerações finais, quiser agradecer aí algum professor, fique à vontade. Eu quero agradecer aos 7 Segundos pela oportunidade de estar aqui, sendo reconhecido. Isso é muito importante para nós estudantes. Eu quero agradecer aos meus professores e ao meu colégio, o CPM Agreste. Quero agradecer à minha família pelos incentivos e dizer para os estudantes que não é impossível. É só ter dedicação e foco, também depende do contexto familiar, do contexto escolar. Mas se o aluno percebe que ele tem a possibilidade, não é para ele desconfiar do próprio potencial, é para ele investir nele. E mais algumas considerações a respeito de mim. Eu estou procurando estabelecer a minha vida escolar em prol dos meus objetivos, em prol de vestibulares, em prol do ITA, em prol do MIT. E tanto que até esses dias eu fui falar com o governador lá no Palácio, em Maceió, e ele mencionou a possibilidade de eu ganhar uma bolsa da FAPEAL. Foi uma coisa que eu realmente gostei muito de ter ouvido, de ter visto e de estar acontecendo. Foi muito importante aquilo, aquele incentivo foi muito interessante para nós alunos. Dúvida, são algumas das primeiras conquistas que ainda virão pela frente. Pedro, sucesso para você, bom dia e até uma próxima oportunidade. Sucesso. Muito obrigado. Esse foi o estudante Pedro Alexandre. O Pedro, que tem 16 anos só, estudante do Colégio Militar lá da unidade do Agreste. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas.